Usuário de crack foi o assassino de Vitória, suspeita a polícia. Ele ajudou nas buscas e deu entrevistas. Não deu para entender o que eles estavam conversando. Assim, parece que ela estava meio até que coagida ali, algo assim, alguma coisa assim, mas só passei, cumprimentei e fui embora. Às vezes pode até colocar, né? Porque a gente tá na hora errada, no lugar errado. Mas eu não tenho conhecimento disso, não conheço. Nunca nem vi aquela menina, nunca nem vi o rapaz. É duro, né? Miguel. Não é descartado o crime de natureza sexual, diz advogado da família de Vitória. Madrugada de hoje, 1º de maio de 2024, por volta da 1 da manhã, recebemos a informação da prisão do principal suspeito da morte de Vitória Lohane Coutinho, de 14 anos, desaparecida em 21 de abril deste ano, há 10 dias. Vitória saiu de casa para comprar um lanche e nunca mais voltou. Segundo a polícia, Miguel, de 42 anos, é o suspeito de ter dado fim à vida de Vitória. Logo depois que ela sai de uma adega, ela para em uma esquina quando é abordada por um motociclista que fica conversando com ela por mais de 3 minutos. Neste momento, um homem passa por trás deles e segue. Vitória tenta se desvencilhar da conversa ali com o motociclista e sai na diagonal, mesma direção em que passa este suspeito, Miguel. Provavelmente, o que pode ter acontecido é que Vitória tenha seguido próximo a ele, numa tentativa de se proteger de um possível ataque do motociclista. Talvez até tenha conversado com ele, perguntado se podia caminhar junto porque estava com medo, algo assim, não se sabe ainda. Mas o fato é que Miguel era este homem que passou por trás da motocicleta, segundo a delegada disse. Ele foi preso, mas não confessou o crime até o momento. Ele permanecerá por 30 dias na prisão temporária, que deve ser convertida em preventiva depois. Foi um senhor de 73 anos que encontrou o corpo de Vitória em área de mata dentro de uma cova rasa. O corpo foi retirado pela Polícia Civil e levado ao IML para análise e exame de necrópsia. Estava em avançado estado de decomposição. Um exame de DNA já foi solicitado também, deve demorar alguns dias, que vai identificar outras coisas. Vitória foi agredida fisicamente antes de morrer e ainda não se sabe se houve o estupro, mas muito provavelmente sim, porque ela estava apenas com roupas íntimas. A polícia trata o caso feminicídio, o que deve, em caso de condenação, agravar ainda mais a pena do acusado. Lembrando também que Miguel chegou a dar entrevista à TV Record e fingiu ajudar nas buscas. A família de Vitória está destroçada. A avó, em um momento de fúria, diz que gostaria que fizessem com ele o que ele fez com sua neta. Lembrando que o pai de Vitória já perdeu um filho de 9 anos em um acidente automobilístico. Mãe de Vitória Lohane fala pela primeira vez após a localização do corpo da menina. Ela falou com o Cidade Alerta da TV Record e se emocionou. Miguel, apontado pela Polícia Civil como único suspeito de matar a menina Vitória, em Charqueada, interior de São Paulo, está preso. O homem, que havia dado entrevista para o Cidade Alerta, negou o crime, fugiu quando foi cercado pela polícia. Ele chegou a pedir abrigo aos donos de uma chácara na zona rural de Piracicaba. Em abordagem de repórter do Cidade Alerta, enquanto estava sendo levado para o Camburão para uma transferência da carceragem para o presídio, Miguel é questionado sobre o porquê de ter feito isso com a menina Vitória. Ele não responde. O jornalista pergunta também por que ele fingiu esse tempo todo e tentou despistar a polícia. Ele também não responde. A delegada esteve presente acompanhando a prisão do suspeito. Dizia coisas desconexas. A delegada disse também que desde domingo já sabia quem era o algoz de Vitória, mas precisava encontrar o corpo, porque no direito, na maioria das vezes, enquanto não se tem um corpo, não se tem um crime. A delegada disse que desde o dia 22, um dia após o desaparecimento de Vitória, eles estavam já fazendo buscas incessantes pelo corpo da menina. O suspeito foi localizado em Piracicaba, cidade onde Vitória morava com o pai e a madrasta, mas seu corpo foi encontrado a 1 quilômetro da casa da mãe
na região de Charqueada. Charqueada também pertence à região metropolitana de Piracicaba. A delegada disse que havia 1% de dúvida e precisava fechar também esse 1% de dúvida em relação a toda a investigação. E a importância do sigilo era para que nada vazasse, para que um possível suspeito não fugisse, não evadisse do local onde estava. A delegada disse que trabalhava com a hipótese de Vitória não estar viva, que ela trabalhava única e exclusivamente com a hipótese de encontrar o corpo da menina. A polícia vinha fazendo buscas do outro lado, do lado oposto em que o corpo de Vitória foi encontrado. Foi um senhor de 70 anos que buscava incessantemente pelo corpo da menina, que encontrou na área de mata próxima à rodovia, em uma cova rasa, o corpo de Vitória enrolado em uma lona preta. A família foi chamada para reconhecer o corpo. A mãe de Vitória desabou. A delegada ficou muito abalada com o caso e disse que a experiência, infelizmente, trouxe à polícia dar respostas que não gostaria de dar, mas que desde ontem já havia um perímetro fechado que incluía, inclusive, esta área onde o corpo foi encontrado, só que ainda não tinham chegado lá. Seria uma questão de tempo, então, para a polícia de Piracicaba localizar o corpo de Vitória. A delegada evidencia que, pelo fato do suspeito ter sido preso à noite, eles não puderam interrogá-lo, porque a lei assim permite. Uma pessoa, ao ser presa à noite, ela não precisa, não necessariamente tem a obrigação de ser interrogada. A delegada deixa claro que a polícia não tem horário para trabalhar, não tem tarde, não tem noite, não tem feriado, não tem finais de semana. Entretanto, existe esse porém de que uma pessoa não pode ser interrogada e muitas vezes nem presa no período noturno se ela estiver dentro de sua residência e estiver oferecendo resistência para se apresentar voluntariamente. Tudo isso em base à lei do abuso de autoridade. A delegada disse ainda que eles têm mais 30 dias para trabalhar e que, sem dúvida, o interrogatório será feito. Não temos notícia ainda de que o acusado tenha contratado um advogado para defendê-lo. A delegada disse que não há outros suspeitos para a morte da menina. Até o momento, Miguel é o único na linha de investigação da Polícia Civil de Piracicaba. Para ela, o crime foi cometido por uma única pessoa, Miguel. Como diziam antes também, não houve nenhum carro envolvido nisso daí, como já suspeitávamos depois que uma testemunha retirou o que disse, dizendo que não tinha mais visto nenhum carro. Ela se confundiu, apenas tinha ouvido gritos de Vitória. Então não existia nenhum carro na linha de investigação da polícia. Não tendo nenhum carro na linha de investigação da polícia, como nós explicamos aqui no canal por 2 vezes, teríamos que voltar para o motociclista e pessoas que estivessem passado por ali, diante das câmeras arrecadadas pela polícia. E não deu outra. O rapaz que passa por trás de Vitória, enquanto ela está conversando com o motociclista, foi o seu algoz. Miguel nega toda e qualquer imputação a ele. Ele apresenta falas e pensamentos fantasiosos, possivelmente pela ingestão da droga aí, por ter fumado crack. Ele era um usuário do crack. O advogado da família de Vitória, o Dr. Natanael Xavier, esteve aqui nesse canal e falou com exclusividade sobre a zona em que a menina desapareceu, que era uma zona erma, perigosa, próxima a uma rodovia e matagais. E também ali, naquele percurso que Vitória fazia, existia uma espécie de cracolândia. Eram muitos os usuários de drogas mesmo presentes ali neste percurso que Vitória fez, que também Yasmin fez na ocasião do seu desaparecimento. Não sabemos se o caso do desaparecimento de Yasmin tem conexão com o desaparecimento de Vitória. Para a delegada do caso Vitória, não existe correlação entre os 2 crimes. Entretanto, precisamos ouvir o suspeito, precisamos que ele fale, que ele confesse e que também, se foi o caso de conexão, que ele assuma o que fez também o que teria feito também com Yasmin. A polícia já havia ouvido Miguel anteriormente, entretanto, como ouviu mais de 20 pessoas. Desde o início, a polícia já o questionou se teria sido ele a cometer o crime. Ele sempre negou. É importante lembrar que Miguel já tem passagens por homicídio e outros crimes. A delegada explicou que, através da declaração e da versão que ele apresentou em seus julgamentos,
Munidos com as imagens de câmeras que eles conseguiram resgatar, levou ao Miguel como único suspeito pela morte da Vitória. A polícia disse que não há motivos para comemorações e que ninguém está comemorando o fato. Estão apenas aliviados por ter conseguido concluir o inquérito, concluir o caso, mas que não há ganho. Tivemos uma morte de Vitória. A delegada traz também a importância de um corpo para um sepultamento e também para um julgamento, mas que a verdade é que, independentemente de ter encontrado o corpo ou não, eles já sabiam o que teria acontecido com a menina. Com a Nathalie, a mãe da Vitória, essa guerreira que durante todo esse tempo se manteve firme, mas infelizmente a gente teve que noticiar a notícia que jornalista algum gostaria de noticiar e a notícia que mãe alguma gostaria de receber. Já fazem algumas horas desde a confirmação, ela fez questão de conversar com exclusividade com a equipe do Cidade Alerta, nós que acompanhamos esse caso desde o início, há mais de 9 dias, em buscas